Gani, só para a gente não perder o fio da meada, eu vou trazer outros trechos do depoimento de Jair Bolsonaro, mas Dávila e Beraldo tratam da revelação do que acontecia no seio do governo, na alta cúpula do governo. Eles fazem uma reflexão importante sobre o cuidado que eles tinham com os cargos, o respeito ou o desrespeito, e a maneira como algumas questões são super importantes eram tratadas. Pois é, o próprio Jair Bolsonaro, ele admite isso, né? Várias vezes durante a sua fala, ele diz o seguinte: isso é retórica, eu sei que é inadequado, eu sei que eu exagerei e eu peço desculpas. Mais de uma vez ele fala isso. Eu vejo na trajetória do próprio ex-presidente um amadurecimento político, isso que o Beraldo trouxe, né, da importância da liturgia do cargo, também o Dávila tocou nesse ponto. Ele começou a entender, ele começou a ter um amadurecimento político, né, que você não pode falar qualquer coisa, que tem uma linguagem própria. Isso foi sendo gradativo ao longo do tempo. Se a gente observar Jair Bolsonaro de 2022 para o Jair Bolsonaro de 2019, é outra pessoa. São completamente diferentes. Foi quando ele começa a dar uma guinada muito mais próxima do Tarcísio, do Paulo Guedes, do Valdemar, pessoas com experiência política, experiência de vida, experiência de mercado, de mundo real. Infelizmente, eu vejo que no início do governo ele foi muito contaminado por algumas ideias ali de antissistema, uma coisa, né, umas ideias meio disruptivas, e que, obviamente, o mundo real não é assim, é bem diferente. Mas ele mesmo admite isso durante o seu depoimento, dizendo que tem esse problema de temperamento e que talvez se fosse hoje a conduta seria diferente. Pois é, e Jair Bolsonaro também negou qualquer trama junto ao Exército ou outras forças, insinuando que quem trama um golpe é louco e precisava ser tratado. A gente separou também esse trecho. Vamos acompanhar. A ideia também entender é internar quem tivesse com uma intenção dessa natureza. As Forças Armadas, missão legal dada é missão cumprida. Missão ilegal não é cumprida. Agora, em nenhum momento, como vi depois nos autos, alguém me ameaçou de prisão se prosseguisse naquela missão. Até eu repito aqui, o meu tratamento, não só com o Ministério da Defesa, com todos os comandantes de força, era semelhante de companheiros de turma da academia. Pois é, Jair Bolsonaro afirmou que após perder as eleições, viu que não poderia fazer nada para reverter o resultado do pleito e se disse convicto de que os conservadores voltariam ao poder por conta do fracasso do atual governo. Acompanhe. E não tinha mais o que fazer. Esse governo ia cair de maduro, como está caindo. Eu queria que não fosse assim, porque tá a população toda sofrendo. E o retorno, não digo meu, né, mas o da direita, dos conservadores, ou de alguém diferente da esquerda, alguém de centro, acontecerá com toda certeza por ocasião das próximas eleições. Vou chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, dois trechos separados pela produção. Em dado momento, Jair Bolsonaro, nesse interrogatório, disse que jamais insinuou qualquer tipo de coisa para os integrantes das Forças Armadas, e se alguém de dentro das forças incitava que o governo desse um golpe de Estado ou agisse de forma antidemocrática, ele até usa o termo que essa pessoa seria louca. E, por fim, trouxemos a manifestação dele sobre o aceite, né? Quando ele cai na real, disse, inclusive para apoiadores, não tem o que fazer, agora é seguir o barco, o governo atual vai apresentar a sua performance e os conservadores retornarão ao poder, ele revelando que foi tratado disso no finalzinho de seu mandato. Renato, tem duas coisas. Se não fossem essas falas destrambelhadas desse primeiro escalão do governo, não teria ação contra eles nesse momento. Aliás, a ação contra eles é toda baseada nessas falas destrambelhadas. Se tivesse esse cuidado com as palavras no cargo que eles ocupassem, não teria nem peça de acusação. A peça de acusação é feita em cima desse descuido total
com a língua portuguesa e com a liturgia do cargo. Essa combinação é que fez com que hoje nós estejamos aqui comentando esse tipo de coisa, porque senão não teria. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Alan Gani trouxe uma coisa aqui, que é esse amadurecimento do presidente ao longo do mandato e tal. O fato é o seguinte, que foi nesses últimos meses que houve toda essa movimentação de fazer alguma coisa extraordinária. Graças a Deus não aconteceu nada, como deixou bem claro, mas houve isso, e isso é preocupante. Isso tem a ver com o histórico do presidente Bolsonaro, quando deputado e tal, que não achava aquele tempo loucura golpe, muitas vezes até defendeu coisas parecidas com golpe de Estado quando era deputado, quando teve sua trajetória política. A trajetória política nunca foi assim, caindo mais para o lado da democracia plena, foi sempre aquela coisa meio complicada, entendeu? Então assim, mas isso não tem nada a ver com os fatos. Os fatos estão aí, não houve absolutamente nada. O que houve foram atitudes descuidadas, falas descuidadas, mas isso, como bem lembrou o Beraldo, não imputa em crime, e a gente não pode colocar alguém na cadeia por falas desconexas, vamos dizer, com a postura, com o cargo, etc. Então isso não tem nada a ver, isso precisa de uma aula de etiqueta, educação, de o que é, mas isso não é crime. Então, não dá para misturar as duas coisas. Agora, como eu disse, esse processo só existe por causa desse descuido nas palavras e em determinadas atitudes no exercício do cargo. Senão, não teria peça de acusação pela Procuradoria-Geral da República. Pois é, achei interessante, viu, Dávila? O Gani fala do amadurecimento, mas esses episódios aconteceram justamente no último trimestre da gestão. Vai lá, Gani. Não, só deixa eu esclarecer melhor esse ponto. Esse amadurecimento foi justamente que não fez com que ele desse o golpe. Ele teria essas condições, né? Ele poderia simplesmente trocar os comandantes das Forças Armadas e colocar alguém ali da sua confiança e tal, e seguiria em frente. Mas o fato, só dele ter convocado ali, consultado e ter voltado atrás, e provavelmente também aconselhado pelo próprio Valdemar, né? Olha, a política é assim mesmo, daqui a pouco você volta e tal, eu vejo como um amadurecimento, por mais que inicialmente ele tenha, sim, cogitado a utilização de um estado de defesa e um estado de sítio. Mas talvez se fosse em outros tempos, ele teria agido diferente, né? Teria seguido em frente. Mas eu vejo que o fato dele não ter seguido em frente mostra que a razão prevaleceu e houve um amadurecimento político da sua parte. Uma ótima leitura. Você quer encerrar, Beraldo? Eu só queria destacar momentos ali que a gente viveu, né? Então, primeiro, Gani, a gente não pode esquecer que Valdemar da Costa Neto embarcou, de uma certa forma, nessa onda de contestar oficialmente, se não me engano, houve lá alguém que fez um relatório sobre fraude nas urnas e tal, e tomou bloqueio nas contas do Partido Liberal e 22 milhões de multa que depois teve que pagar. E também houve, naquele momento, uma baderna. Eu me lembro de ter ficado na rodovia, preso ali por manifestação de caminhoneiro que fecharam as estradas por horas. E, assim, você vai fechar a estrada, por que você está prejudicando as pessoas? Né? A troco de quê? Quer dizer, o que você estava buscando ali? As pessoas que ficaram na porta dos quartéis, iludidas, muitas delas, de que aquilo ali forçaria as Forças Armadas a tomar uma medida, porque havia aquele clima no ar. Só que aí entra um outro ponto também, Gani, que me preocupava muito na época, porque os comandantes das Forças Armadas, dos quartéis, não foram ali e falaram, pessoal, vai para casa. Não fiquem aqui porque não vai acontecer nada. Não houve um esclarecimento para aquelas pessoas que estavam ali sob sol e chuva, iludidas de que elas estavam fazendo parte de algum processo que, enfim, manteria o Brasil longe da esquerda. E aquilo não era verdade. E as pessoas sabiam que aquilo não era verdade. Esse foi, para mim, o grande problema deste processo. Faltou transparência e honestidade
com aquelas pessoas que de boa fé estavam acreditando em algo que simplesmente não existia. E ao ficarem ali expostas, tendo este sentimento alimentado, é que elas acabaram fazendo aquela arruaça, aquele quebra-quebra no 8 de janeiro. Então, enfim, houve muita atitude errada e houve muita omissão. E isso teve um preço tão alto que agora vários deles estão aí respondendo ao Supremo Tribunal Federal. Olha só, seguiremos atentos, tá? Monitorando toda essa situação que envolve esse julgamento. Acompanhamos os interrogatórios do Núcleo 1, mas naturalmente trouxe aqui a informação da abertura de prazo para que as defesas solicitem novas diligências, e aí qualquer novidade a gente traz aqui, debate com os nossos comentaristas.